O FIA em Foco de hoje é o New L11, que é um fundo imobiliário de logística que tem o objetivo de investir em imóveis logísticos e industriais de alta qualidade para geração de renda e de preferência com contratos atípicos. Esse fundo imobiliário é gerido pela Newport Real Estate. Eles gerem esse fundo desde 2019, portanto o fundo já tem aí um bom histórico de negociações na bolsa. Eles cobram uma taxa de administração de 0,95% sobre o valor de mercado. Essa taxa sobre o valor de mercado talvez seja uma das taxas mais alinhadas com o cotista que tem. Por quê? Porque em momentos de crise, o cotista vê o seu patrimônio ruir, mas os gestores também veem a sua remuneração cair. Mas principalmente para fundos onde os gestores fazem transações um pouco suspeitas ou transações em que os cotistas acabam precificando o fundo muito para baixo, então não é só o cotista que é prejudicado, também a gestão. É como se fosse uma proteção a mais, né? Pelo menos na minha opinião. A parte ruim é que eles cobram taxa de performance 20% do que exceder o IPCA mais 5%. Desde o início do fundo, lá em 2019, ele apresentou uma rentabilidade equivalente a 115% do CDI e IFIX mais 8,36%. Desde o IPO até agora, em março de 2025, esse fundo já entregou R$ 57,38 acumulados em rendimentos aos seus cotistas. Já a cota passou por muita variação. Desde 2019 até agora, eles já alcançaram uma mínima de R$ 48,17 e uma máxima de R$ 114,17. Claro que a gente tem que considerar essa queda lá na pandemia, né? Olhando mais recentemente aqui e no gráfico semanal, o fundo acabou de romper uma tendência de baixa, né? E já teve uma alta aí de mais ou menos 13%. No gráfico diário, a gente vê aqui que o fundo está praticamente andando de lado, né? Está acumulado aqui entre 96 e 94, mais ou menos. Mas está demonstrando aí uma tendência de alta. Para 2025, a gestão está focada em agregar valor aos imóveis que eles têm em portfólio e também vender imóveis para gerar valor aos cotistas. E eles dão prioridade a imóveis, claro, com uma excelente localização e uma boa estrutura, ou seja, um galpão de alta qualidade e com um retorno que esteja ajustado ao risco, né? Vamos falar então do portfólio desse fundo imobiliário. Ele tem atualmente 3 imóveis e aqui já está o primeiro ponto de atenção com o New L. A gente tem no mercado fundos imobiliários do mesmo segmento de logística com 10, 15, mais de 20 imóveis. Então, são fundos muito maiores. Um fundo, quando ele tem somente 3 imóveis, 4, 5, ele tem, querendo ou não, uma concentração de receita. E isso a gente já viu aí em casos recentes que é muito arriscado, então o fundo tem que pagar um prêmio de risco mais elevado por causa disso. Eles estão diversificados aqui por estado, tem imóvel em Goiás, em São Paulo, em Sorocaba e no Rio Grande do Sul, lá em Caxias do Sul. Não tem vacância nem física nem financeira, eles já deixaram bem claro que todos os inquilinos estão adimplentes, não tem nenhum aluguel atrasado. Eles têm uma concentração aqui na porcentagem da receita de 65,5%, mas a gente tem que considerar que esse galpão ele é o maior do fundo, tanto em ABL quanto em número de locatários. Ali tem 3 locatários. E ao todo o fundo tem 5 inquilinos. Atualmente a carteira está 82% alocada em imóveis e 14% em cotas de outros fundos imobiliários. E quais são esses fundos? Eu trouxe para a gente aqui o último informe trimestral que eles publicaram. Eles têm o CPTS, e eles têm atualmente 1.577.700 cotas. Isso dividido pelo número de cotas do CPTS é igual a 0,49%. E eles também têm outro fundo da Capitânia, o CPLG11. Eles têm atualmente uma posição de 3,34% do CPLG11. Eu não conheço esse fundo, então eu trouxe para a gente aqui um relatório gerencial deles. Eles têm 5 imóveis,
São bons imóveis, são bons inquilinos, mas o que me chamou a atenção mesmo foi o resultado do fundo. Eles tiveram aí 2 meses negativos, não conseguiram gerar receita aos cotistas, mas ainda bem que eles têm receita por venda de ativos, então eles estão distribuindo 10 centavos por cota. No mais, eles também têm títulos públicos, têm bastante dinheiro em caixa, eles fizeram uma emissão recentemente. O inquilino que eles têm mais concentração é a Ontex. Essa empresa, eu busquei alguma informação sobre ela e aparentemente eles estão se desfazendo da sua posição, da sua operação no Brasil. Se eu não me engano, eles vão fechar com o comprador agora no primeiro semestre de 2025. Eu não sei como vai ficar aqui a situação do fundo, se a empresa que vai comprar vai dar seguimento à operação da Ontex. E a Brinox, eu busquei aqui alguma notícia sobre ela, e essa empresa ela está atualmente em recuperação judicial. Essa notícia é de agosto de 2024. Eles falam que ela vendeu muito bem durante a pandemia, né? Todo mundo em casa. Essa empresa ela trabalha com utensílios de cozinha e eles tiveram uma alta nas vendas. Porém, quando acabou a pandemia, eles tiveram uma queda na receita e um aumento nas despesas financeiras por causa da alta de juros e a pressão dos custos operacionais com a inflação de insumos. Então, já é um segundo ponto aí para a gente ficar de olho, né? Para ter bastante atenção com o Newell. O vault deles, que é a média do vencimento dos contratos dos inquilinos, é de 6 anos, é um prazo muito bom, a gente não tem que se preocupar muito. E aqui eles trazem bastante detalhes sobre os imóveis. De cada um eles vão falar de especificações técnicas, eles trazem textos sobre os próprios inquilinos. Tem muito relatório gerencial que não fala nem quem são os inquilinos, né? E o Newell, ele acaba falando até demais. Então, por exemplo, aqui o Caxias do Sul, que é o menorzinho que eles têm, eles adquiriram aí por 82,4 milhões com cap rate. O que é o cap rate? É o retorno sobre o valor que você investiu. Então, o fundo investiu um valor e sobre esse valor ele tem uma taxa de capitalização, um retorno de 11,97% ao ano. Aqui a gente vê as multas, né, como elas são cobradas, porque é um contrato atípico, como eu falei. Tem aqui detalhes de localização e eles trazem um estudo e tudo mais. Aqui agora o New Log de Goiânia, né, que é o maior, eles adquiriram por 231 milhões com um cap rate de 10,1%. É um galpão bem grande e esse galpão, atualmente eles estão fazendo uma expansão, né, uma obra. Pretendem ter um aumento na renda de 51,1%. Vão construir aí mais 2 galpões e a gestão já falou nos comentários que ele já tem 2 inquilinos interessados em alugar esses galpões. Esse tem 3 inquilinos, aqui eles dão detalhes sobre os contratos deles, sobre as multas por rescisão, aqui a localização, aqui o melhor shopping do mundo, tá? Se você não conhece Goiânia, esse aqui é o Passeio das Águas, o 15º maior shopping da América Latina, tem tudo que pobre precisa para ser feliz e é o meu favorito. Aí aqui ele vai falando mais sobre os locatários, e depois fala um pouco sobre o New Log de Sorocaba. Na verdade, esse aqui que é o menor, né? Eu falei que era o outro, mas é esse aqui. Eles adquiriram com um cap rate de 10,7%. Tá alocado para essa empresa aqui, que eu não sei como fala o nome. Mas enfim, agora eu vou falar um pouco sobre a alavancagem desse fundo imobiliário. Eles emitiram um CRI para a compra do New Log de Goiânia, com uma taxa de IPCA mais 5,6%. Eles começaram a pagar a amortização em junho agora de 2024 e tem um vencimento em 2031. Na verdade, em 2031 tem uma bullet, né? Eles vão pagar aí o valor de 76,1 milhões de reais. E aqui a gente vê que à medida que a amortização vai aumentando, os juros vão caindo, né? Esse é o natural. E a gente não precisa se preocupar muito, porque esse ano eles têm 7,2, depois 12,7, lá em 2027, 17, 2028, 18. E por que não precisa se preocupar tanto? Eu baixei aqui o informe mensal desse fundo imobiliário aqui do Newport, o último, competência de março. E aqui nas disponibilidades a gente pode ver que só em caixa o fundo tem 73,9 milhões de reais. Mais alguns valores a receber e também as cotas de fundos imobiliários que eles têm. Eu joguei isso aqui na minha tabela para fazer uma análise melhor da dívida. Então ele
ele tem um índice de alavancagem bruta, que é basicamente dividir o passivo pelo ativo de 24,04%. Parece muito, mas como eu falei, o fundo tem caixa, então se a gente for calcular a alavancagem líquida desse fundo, é de apenas 9,8%. Por quê? Porque ele tem, entre disponibilidades, valores a receber, cotas de outros fundos imobiliários, um montante aqui de 97,9%. E o passivo deles é de 165,6%. É claro que lá em 2031 eles vão precisar de um pouco mais de dinheiro, né? Mas como a gestão já deixou claro, eles pretendem aí começar a vender imóvel e adquirir outros também. Agora eu vou falar um pouco sobre o resultado do fundo e também o preço teto. Esse mês eles tiveram um aumento aqui da receita, né? Foi 2,5 em fevereiro e agora 3,2 só de receita de locação. Eles também têm uma linha aqui de receitas operacionais. O que é a receita operacional? São as receitas que também são provenientes dos imóveis, mas não especificamente do aluguel. Então pode ser multa, pode ser um reembolso, o fundo pagou o IPTU, o inquilino foi lá e reembolsou o fundo, multa por atraso de aluguel, alguma despesa extra. Então isso aqui não é recorrente, tá? Por mais que os valores estejam parecidos aqui, esse valor pode acabar variando bastante. Lucro imobiliário o fundo não teve venda, e teve a receita com os fundos imobiliários, né? Que eu já mostrei, que é o CPTS e o CPLG, e a receita financeira, que teve um aumento esse mês, mas é porque eles não resgataram, eles não precisaram pegar o dinheiro que estava lá na renda fixa para, por exemplo, completar o rendimento. Já as despesas, eu achei bem caro, 2 milhões, e se a gente dividir esse valor pelo total das receitas, a gente vai ter aqui 48,7%, eu achei bastante caro. A despesa financeira, ou seja, o que eles pagam com o CRI do New Log Goiânia, é o equivalente a 23,82% sobre a receita de locação. É um ponto de atenção aí, a gestão tem que conseguir melhorar isso bastante. A gente vê aqui que tem as despesas operacionais, né, que são as taxas de administração, de gestão e tudo isso, mas as despesas com o CRI realmente estão bem altas. No fim, eles acabaram distribuindo aqui 95 centavos por cota. E qual é o rendimento recorrente desse fundo imobiliário? Em 2022, ele vinha distribuindo 90, aumentou em 2023 para 93 e desde julho de 2023, eles vêm distribuindo recorrentemente 95 centavos. Eles seguem essa linha, né, de linearizar o rendimento e aí no final do semestre, o que tem de lucro acumulado, eles entregam aos cotistas. Mas levando em consideração que esse seja o recorrente do fundo, então eu coloquei aqui New L, o rendimento recorrente de 95 centavos, e a gente pode pegar aqui a taxa do Tesouro Direto. Eu peguei do IPCA 2019, que está pagando 7,66%, vou colocar aqui então 6,66%, e aí, baseado nisso, você poderia pagar até R$ 148,83, mas a gente precisa de um prêmio, até porque o New L, ele tem concentração. Então, a gente pode adicionar aí um prêmio de risco. Não sei, talvez você adicione 1 ou 2 ou mais que isso. Eu vou adicionar aqui 1%. Aí esse valor já cai para R$ 131,64. Mas ele também tem um inquilino em recuperação judicial. Então, a gente pode já adicionar mais 1%. E aí, ao ano, você poderia ter aí um retorno de 9,66. Eu acho muito pouco. Tem muito fundo imobiliário aí de logística que é muito bom para a gente ter somente 2% de spread. Então, eu colocaria aí uns 4% ou mais. E aí já iria basicamente para o valor de mercado. E aí, já concluindo o meu vídeo sobre o New L11. Ele é um fundo que oferece mais risco, pelo menos na minha visão, na minha análise. Então, para um investidor, por exemplo, mais conservador, é muito importante ficar sempre de olho, sempre atento a esses dois pontos, que é a concentração e a recuperação judicial de um dos inquilinos. Eu acredito que o mercado, inclusive, já precificou isso, porque se a gente voltar aqui no informe mensal, a gente vai ver que o valor patrimonial por cada cota é de R$ 184,72. Eu vi lá no relatório gerencial que eles trouxeram um valor patrimonial de 132, 135, se eu não me engano, mas eu prefiro ficar com o do informe mensal. E o fundo atualmente está sendo negociado
a R$ 96,67. Então, eu acredito que os investidores já precificaram esses riscos que o fundo tem. Bom, essa é a minha opinião sobre o New L. Acho arriscado, acho que tem que pagar um prêmio bem elevado para que o cotista possa investir, mas tem bons imóveis e a gestão me parece confiante sobre o portfólio, sobre o futuro do fundo. Mas eu gostaria de saber de você, me fala sua opinião sobre o New L, já conhecia, investe, pretende investir, o que você pensa sobre esse fundo imobiliário e aproveita também para curtir esse vídeo, se inscrever no canal FIA em Foco e a gente se vê no próximo vídeo.